Apresento o Dr. Job Martin. O Dr. Martin tem um histórico muito interessante. Foi professor universitário e dentista. Trabalhou na equipe dentária do presidente Johnson, no Air Force One, da frota presidencial. Nos últimos 20 anos, o Dr. Martin deu aula sobre criaturas incríveis que desafiam a evolução. Mas nem sempre foi assim. O Dr. Martin, formado em ciências e medicina, já acreditou na teoria da evolução. A formação científica do Dr. Martin prosseguiria rumo à evolução, ou melhor, uma revolução, quando ele juntou-se à equipe de professores da Faculdade Baylor Denton. Este foi o início da evolução de um criacionista. No outono de 1971, eu fui até Baylor, em Dallas, para a minha primeira palestra sobre a evolução do dente. Discorri sobre como as escamas dos peixes gradualmente migraram para a boca, tornando-se dentes. Depois da aula, alguns alunos vieram me perguntar: Dr. Martin, o senhor já estudou os argumentos da ciência criacionista? Isso foi em 1971 e eu nunca ouvira falar dela e eu já era cristão há 5 anos. E então eu pensei comigo, onde esses meninos querem chegar? Eu não conheço o assunto. E respondi, claro, vou estudar com vocês, e como professor atrevido que eu era, eu imaginei derrubar os alunos. Bem, pediram-me para começar estudando as suposições que os evolucionistas fazem. Nos meus 8 anos de educação científica, eu jamais ouvira qualquer professor falar sobre uma suposição. Então, começamos a estudá-las e eu comecei a perceber. Chegaram a conclusões aqui realmente baseadas em suposições inválidas, como afirmar que as rochas são muito antigas e coisas assim. E os alunos então me pediram para estudar alguns animais e dizer se eu achava que aquele animal podia ter evoluído. O primeiro animal estudado foi um inseto chamado besouro bombardeador. Esse pequeno inseto de 2 centímetros mistura elementos químicos explosivos. E eu comecei a pensar, muito bem, como ele evoluiu? Se a evolução está certa, você está evoluindo comigo e não possui mecanismo de defesa, mas a explosão é o mecanismo de defesa do inseto. Então, se a evolução está certa, como ele desenvolveu essa defesa? Então vamos pensar, na primeira explosão, o que aconteceu com o inseto? Bum! Explodiu em pedaços. Muito bem, pedaços de inseto não evoluem. Então o que aconteceu? Bom, ele não explodiu. Dentro dele tem uma fábrica que produz elementos químicos. Um deles age como catalisador, de modo que ao ser misturado com as outras substâncias ainda neutras, ocorre a explosão. Mas quando o elemento é produzido outra vez, pronto, o inseto explode de novo. Mas isso não acontece, por quê? Porque ele tem uma câmara de combustão com material isolante. Mesmo assim, ele se explodiria se não tivesse onde dissipar a explosão. Para isso, ele possui 2 canais na cauda e é capaz de apontar os canais para cima, para os lados e para frente. Se uma aranha o atacar pelo lado e ele não tiver tempo para se virar e atirar, ele poderá apontar a sua pequena arma para ela e atirar. A explosão desse pequeno inseto, observada com ouvidos humanos, parece apenas um estalo. Mas filmada num laboratório em câmera lenta, ela soa brrr, centenas de pequenas explosões em sequência tão rápidas que escutamos apenas um estalo. Surge a pergunta, qual o motivo disso? Bom, era uma questão muito interessante para os cientistas estudarem. Muitos da Universidade de Cornell e de outros lugares descobriram que se fosse apenas uma explosão... Bom, digamos que o inseto vá atirar numa aranha desse lado e, bum, ele atira e ele acaba se autoejetando para longe. É como acionar uma turbina, ele é lançado longe. Mas se forem explosões em sequência, ele se segura com suas pernas. Como a evolução explicaria uma explosão sequencial? Esse pequeno inseto desafia todas as teorias de evolução. Não há como um processo lento e gradual produzir esse inseto. Não há como, nem mesmo nas mais recentes teorias evolucionistas, como a do equilíbrio interrompido, onde a evolução é muito rápida, não há como explicar esse pequeno inseto. E eu comecei a perceber como esse pequeno animal poderia ter evoluído. Ele precisaria de todas as suas partes juntas ao mesmo tempo ou não existiria o animal. Eu senti um mal-estar, para ser bem sincero, e a minha esposa é testemunha de que esse mal-estar durou 5 anos. Foi uma luta de 5 anos para mudar minha maneira de pensar. Mudar de um pensamento evolucionário para entender que esse animal, essa criatura, esse inseto, que seja, foi criado em sua forma final como existe hoje, pois isso ia contra tudo que eu havia aprendido. Vocês sabiam que o animal mais forte do mundo é o besouro?
Na verdade, um besouro rinoceronte é capaz de carregar 850 vezes o seu próprio peso nas costas. É como se eu carregasse mais ou menos umas 60 toneladas. Acho que não consigo. Mas vamos ver o animal mais alto do mundo. A girafa mede cerca de 5,5 metros. Para enviar o sangue por aquele longo pescoço, contra a gravidade, a girafa dispõe de uma poderosa bomba, seu coração. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Uma poderosa bomba. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água. Então ela abaixa a cabeça para alcançar a água e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração, ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando, eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura, porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento, que fica sob o cérebro, age como uma esponja. E essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora. E aí a girafa pensa, preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa. Mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Porque Deus a criou. Quando ela levanta a cabeça, as válvulas da artéria do pescoço se abrem. A esponja sob o cérebro esvazia suavemente o sangue oxigenado para dentro do cérebro. Há também válvulas que se fecham nas veias que descem pelo pescoço. Quando a girafa começa a correr, tudo está bem. A pressão do sangue está normal. Bom, como isso evoluiu? Ela precisa de todas essas partes juntas ao mesmo tempo de uma vez ou estará morta. Então, a girafa é mais um exemplo de projeto. Ela precisa de um projetista que a construa do jeito que ela é. A girafa mais alta do mundo chamava-se George. Morava no zoológico Chester, na Inglaterra. George tinha 6 metros, até a ponta dos chifres, que aliás chamam-se cornos. Há outro fato interessante sobre as girafas. Elas não possuem cordas vocais. Existe um pássaro muito comum, mas que após um olhar mais atento, parece inacreditável. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. Ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. São mais resistentes, esponjosas, são muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça. Vocês imaginam que o Sr. Pica-Pau volta para casa à noite queixando-se à esposa. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso. Por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial. Por exemplo, entre o bico e o crânio há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do pica-pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Por isso, os médicos estudam o pica-pau. O pica-pau, com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? Bom, a língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico.
a do pica-pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? Porque ele precisa cavar um buraco, achar um inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho para fora. Agora me diga, será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o pica-pau consegue? Deus criou o pica-pau e colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele tem uma glândula na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto, sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse o inseto na língua e engolisse o almoço. O que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque, ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. Eles focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore, e essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por acaso alguém já viu um pica-pau cego? Não, nenhum perdeu os olhos, jamais, certo? Bom, há um pica-pau em especial, o pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal. Não tenho certeza, mas deve ser. A língua dele é diferente de qualquer outra língua. Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. E como foi que isso surgiu da evolução? Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Como aconteceu? Eles não sabem. E qual a minha resposta como criacionista? Afirmo que Deus fez o pequeno pica-pau e creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova. Isso é exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito inteligentes que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? E quando finalmente descobrem, não há como descrever esse fato em termos da ciência evolucionária, então lhes resta outra opção, de que talvez haja um projetista, um criador. Então decidem, eu não quero ir por aí, certo? E então suprimem as provas. Muito do que eu estudei, eu tive que pesquisar para encontrar as informações, porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos. Então, simplesmente as ignoram. 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,